Bem-vindos à nossa disciplina sobre tratamento de água. A partir desta videoaula, iremos falar sobre a água e a importância do tratamento, principalmente para a operação e a segurança da caldeira. Em relação à água, nós podemos dizer que é um dos bens mais preciosos, se não for o mais, em nosso ambiente. Para vocês terem uma ideia, os pesquisadores, os cientistas que enviam sondas espaciais, têm como preocupação principal verificar se determinado planeta possui água, seja ela líquida, gasosa ou em forma de gelo, que é o principal indicativo de vidas, possibilidade de vidas em outros planetas. Para nós aqui, a água é extremamente importante, não só para os seres vivos, mas também na indústria, nos diversos processos industriais, desde indústrias farmacêuticas, indústrias alimentícias, a destilação de petróleo e assim por diante. Então, gente, vamos começar essa disciplina falando sobre o ciclo da água. A água, ela evapora-se dos oceanos, rios, lagos, ao ser aquecida pelo Sol. E ela, então, atinge a atmosfera e vai formando as nuvens. E quando as nuvens ficam saturadas, elas vão, na verdade, se resfriando e vão saturando de líquido, de água, e aí, então, começa a chover. A chuva em si, ela não possui impurezas no momento que se forma. Devido à sua pureza e conteúdo neutro, pH igual a 7, ela possui uma grande afinidade pelo oxigênio e o dióxido de carbono. Estão presentes na atmosfera. Assim, dessa forma, as gotas de chuvas, elas absorvem o oxigênio e o dióxido de carbono ao passar pela atmosfera em direção à Terra. Então, nós estamos vendo aí esquematicamente, temos a evaporação dos oceanos, lagos, rios, devido à ação do Sol. Temos também a transpiração dos seres vivos. E temos aqui a formação das nuvens. Aqui já, nessa outra parte, temos a precipitação, a água da chuva, que vai arrastando consigo o oxigênio, CO2, e também algumas impurezas aí que venham a estar presentes. Novamente aqui tem um retorno, através dos rios, e também temos aqui uma parte que vai se infiltrar através do solo, e vamos ter aqui então os lençóis de água. Então essa aqui seria o ciclo básico da água. Ok? Algumas fontes de dióxido de carbono que estão presentes na atmosfera, pessoal, eles são provenientes da queima de combustíveis fósseis, que são justamente a gasolina, óleo diesel, etc. Também são provenientes da fermentação dos pântanos, fazendas de gado leiteiro, da flatulência do gado e da respiração. O CO2 presente na atmosfera contribui para tornar a chuva ácida e é a maior fonte de corrosão nas linhas de retorno de condensado das caldeiras. Então vocês vejam que esse CO2, por exemplo, que vem lá da fazenda de gado, pode estar corroendo a tubulação da sua caldeira. Chega a ser até engraçado. E por outro lado, a chuva penetra no solo e, devido à sua condição ácida, a sua acidez, ela ajuda a dissolver calcário que está no solo e também, ao mesmo tempo, ela vai capturando outros sólidos dissolvidos e suspensos. Esses minerais provenientes do subsolo, encontrados na água da alimentação, são a fonte de incrustações na caldeira. Então, uma vez que essa parte dessa água se infiltra no solo, no subsolo, ela vai trazendo consigo esses sais, e vai levando para os lagos, rios, etc. Justamente onde é feita a captação de água
pelas empresas de saneamento e abastecimento. Ok? E que justamente vai parar dentro da caldeira. Com relação ao ciclo de água na caldeira, nós podemos dizer o seguinte, o que ocorre na caldeira, né, na distribuição de vapor, na utilização do vapor e no retorno de condensado, todo esse sistema, é bastante similar ao que ocorre no ciclo da água da natureza, que eu acabei de mostrar para vocês. Dessa forma, nós temos no sistema de vapor da caldeira 3 elementos potencialmente destrutivos, que são o oxigênio, dióxido de carbono e os sólidos. Ok? Aqui vocês estão vendo esquematicamente, né? A caldeira produzindo vapor saturado, sendo utilizado no processo e retornando na forma de condensado. Quando a água da caldeira é aquecida e muda de fase, o oxigênio livre nesta água ele é liberado. E o dióxido de carbono também é liberado dos sólidos. Você vê que eles se desprendem, né? CO2, O2, enquanto que os sólidos, eles vão, pelo contrário, vão se precipitar, né? Se acumulando no interior da caldeira. Na sequência, o vapor é utilizado, né, nos equipamentos, nas máquinas, nas indústrias em geral, e ele então se resfria, vai se resfriando, condensa, e esse condensado ele é parecido com as gotas de chuva. Por quê? Porque ele tem grande afinidade, né, ele é ávido pelo dióxido de carbono e pelo oxigênio. Então, uma vez que ele se resfria aqui, o O2 e o CO2 que se desprendeu aqui na vaporização, que está presente aqui, ele vai se dissolver neste condensado, ok? Contribuindo para que esse condensado ele se torne o quê? Ácido. Portanto, gente, estando esse condensado frio na presença do CO2, ele vai se tornar ácido, semelhante à chuva ácida, e esta condição ácida vai corroer as tubulações de ferro, formando aí desgaste, né, no fundo das mesmas, removendo até o material, o óxido do ferro, e por vezes em toda a sua extensão, né, da tubulação e os acessórios. O O2, oxigênio, também se junta ao condensado frio, e aí nós vamos ter aí pits ou furos no ferro, são corrosão localizada, né, causada pelo excesso de oxigênio na caldeira ou na água de alimentação. E esses pits são chamados de tubérculos. Esses tubérculos, eles são parecidos com bolhas. Isso aí, normalmente, eles são vistos na inspeção da caldeira. O ferro, atacado pelo condensado ácido e pela corrosão de oxigênio, ele é transportado para a caldeira, onde forma-se depósitos isolantes. E esse depósito isolante de ferro, ele vai restringir a transferência de calor, além do que pode causar estresse térmico aos tubos e aumentar os resíduos de combustível. Ok? Aqui nós estamos vendo aí a corrosão por oxigênio numa caldeira flamo-tubular. Estão vendo aqui, como falei, além da corrosão em si, que vai removendo, né, o material das partes internas do sistema de vapor, nós temos um efeito aí de isolamento térmico, já que a condutividade térmica do óxido de ferro ela é muito baixa, né? Na realidade é bem inferior do que o ferro em si. Se um vazamento de condensado no sistema de tubulações de retorno à caldeira formar uma mancha laranja no chão ou em outro equipamento, é um sinal da presença do ferro corroído.
E isto é uma indicação de que as práticas de controle de água deverão ser revisadas na sua caldeira. Ok? Impurezas comuns na água, nós temos aí sólidos dissolvidos, que são formadores de incrustações. Os principais são os carbonatos e sulfatos, à base de cálcio e magnésio. O cálcio e o magnésio, realmente, são os principais elementos causadores de incrustações. Nem todos os sólidos dissolvidos causam incrustações. Aí nós temos sólidos em suspensão, a lama formada geralmente de sólidos minerais ou partículas orgânicas que estão em suspensão na caldeira. Isso é um problema comum na maioria das águas. E temos também as substâncias espumantes. Espumas minerais usualmente contêm soda no formato de carbonato, cloreto ou sulfato. Essa substância espumante, vocês já viram aí no filme anteriormente mostrado, né? No momento que a caldeira está funcionando e você tem lá a formação de espuma e você tem um arraste pela tubulação de saída. Vocês viram aí nos filmes já mostrados. Aqui nós temos casos reais de incrustação, né, que se forma uma camada, nesse caso aqui, nós temos a caldeira flamo-tubular, que é fogo por dentro dos tubos, e a água ao redor dos tubos. Por isso, aqui nós temos o depósito do cálcio e magnésio, né? Carbonatos de cálcio e magnésio formando a incrustação. A incrustação, gente, inclusive, ela é, digamos assim, incentivada, né, pela temperatura. A temperatura mais alta dentro da caldeira faz com que esse processo de incrustação seja acelerado, né? Muito mais do que se fosse uma água fria. Okay? Já em casos de caldeiras aquotubulares, vocês estão vendo aqui uma incrustação não ao redor, mas sim por dentro do tubo. Existem casos aí, vários casos, que temos aí caldeiras com um percentual aí de tubos que praticamente estão bloqueados. Nem esse furo aqui existe mais, né? Devido a alto grau de incrustação. Tá? Isso é um problema também a ser resolvido através do tratamento da água da caldeira. Okay? Para vocês terem uma ideia, a relação entre incrustação de carbonato de cálcio e a perda de transmissão térmica é espessura da incrustação 1,5, perda térmica 15%. 3,1 milímetros, perda térmica 20%. Assim por diante, até chegar aqui no nível maior, 12,7 milímetros, 70% de perda. Isso nós estamos falando do carbonato de cálcio, né? Se nós tivermos incrustações de sílica, areia, esses índices aqui em cima podem pelo menos dobrar, tá, gente? Porque a sílica é muito mais isolante do que o carbonato de cálcio. Então aqui nós temos a condutividade térmica típica, né, de depósitos na caldeira. Por exemplo, o depósito de carbonato de cálcio, a condutividade térmica varia de 0,4 a 0,6. Depósito de sulfato de cálcio, 0,5 a 2. A sílica, olha aqui, gente, a condutividade térmica cai pela metade em relação ao carbonato, 0,2 a 0,4. Por isso que ela é bem pior ainda em termos de perdas térmicas. Okay? Enquanto isso, um ácido carbono, você tem uma condutividade térmica de 40 a 60. Então, quer dizer, o ácido carbono ele é um condutor térmico. Enquanto isso, a sílica e o carbonato, eles são isolantes. Ok, gente? Ficamos por aqui e na próxima videoaula continuaremos nosso estudo sobre tratamento de água.